Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso novo vídeo aqui, o dia de hoje. Bem-vindos vocês. Estamos com uma surpresa muito agradável aqui. Estou trazendo uma surpresa que vocês vão gostar sobre os assuntos mais comentados do momento agora, sobre anomalias climáticas, sobre a explicação, possível explicação de todos esses eventos climáticos radicais no mundo, né, extremos. Então, eu trouxe aqui um amigo meu, especialista, vocês vão gostar muito. O meu amigo é o Clã Pelicano. Então, vem cá para bater um papo com a gente, amigo Clã Pelicano, do canal Clã Pelicano. Eu peço que vocês conheçam depois o canal Clã Pelicano, eu vou deixar algumas imagens aí. Ele tem muitos conhecimentos, assim, profundos, incríveis para explicar sobre essas anomalias, essa história da Ilha Bové, do que está acontecendo no sul, das chuvas, etc. Nossa, tem muita coisa. Então, bem-vindo aí, eu vou chamar de Clã Pelicano, assim, conforme instrução, tá? Bem-vindo ao nosso canal aqui, e eu quero parabenizar os teus vídeos aí, muito bons, e a gente está trabalhando junto agora para explicar esse possível fenômeno meteorológico que está acontecendo, não só aqui no sul, mas também em outros locais. Então, meu amigo, tudo contigo aí, fala para nós, um abraço, bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Luciano César. Para mim é uma alegria estar aqui. É uma alegria. Eu gostaria de saudar você, seu trabalho incrível que você faz, saudar o teu público, as pessoas, teus inscritos, os teus irmãos, nossos irmãos, né, que buscam aí explicações a respeito das coisas que andam acontecendo pelo mundo. Verdade. Então, para mim é uma alegria estar aqui e fico à disposição aí para a gente debater sobre esse assunto, né, e tirar algumas dúvidas dentro das minhas possibilidades. Para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu vou te perguntar assim, você bem direto ao assunto. A gente teve um vídeo aqui no canal e no teu também, do qual até eu me inspirei, né? Porque eu achei muito interessante a tua pesquisa. Para quem não sabe, ele pesquisou assim todos os detalhes de um local chamado de Ilha Bouvet, que ela se encontra entre a África e a Antártida, e sendo uma possível causa dessas anomalias climáticas. Eu vou rodar alguns vídeos aqui que está no meu canal, aqui eu vou botar uns vídeos e a gente comenta um pouquinho sobre isso, tá? Então aqui tá, a gente fala aqui os mistérios da ilha. Isso aqui é o vídeo que eu fiz há alguns dias atrás, né? Já tá no meu canal ali. E aqui é o canal Clã Pelicano Oficial. Vocês podem conhecer. Ele fala sobre as anomalias, sobre várias coisas de geopolítica mundial, né? Sobre é muito bom esse canal. Eu recomendo. Peço que vocês dão uma passadinha no canal Clã Pelicano Oficial, né? Então, como eu falei, tem a Ilha Bouvet, algumas coisas assim misteriosas, né? Essa ilha pertence à Noruega. É uma ilha perdida aqui bem no meio dessa parte do oceano, entre a África do Sul e a Antártida, mais ou menos no meio do canal, assim, e a gente descobriu, ele e todos mais, né, a gente está tentando encontrar as causas dessas possíveis chuvas aqui no sul, e a gente chegou a uma conclusão ainda provisória, não é definitivo, né, mas que pode ter acontecido alguma ação humana nesse local para aqui, eu só estou pulando rápido aqui, para causar essa mancha gigante que começou aqui justamente em cima da Ilha Bouvet e se espalhou aqui para a parte até a Europa, né? E também afetando possivelmente aqui o nosso país, o Brasil, né? Então a gente vê que essa mancha, ela caminhou toda essa região aqui do nada, do meio do Atlântico, ela começou, essa mancha ali começou, e ninguém sabe explicar. Então seria uma catástrofe planejada, seria uma ação humana, seria alguma máquina, seria alguma coisa que nós desconhecemos que poderia estar causando essas anomalias e toda essa instabilidade climática mundial afetando o Brasil de uma maneira tão poderosa, né? Eu até antes de ele falar, eu estou falando um pouquinho, eu vi aqui um radar que foi coletado aqui na região de Santa Maria, Uruguaiana, aqui no centro do estado do Rio Grande do Sul. Então aqui está esse mapa que o radar ele está emitindo ondas para lá, ondas para cá, né? Então foi uma coisa muito, muito estranho que aconteceu. E essa anomalia que eu tinha mostrado antes, eu vou repetir aqui agora, essa massa de escura, né, que provavelmente sai dessa ilha Bouvet e vai se dirigindo para o restante do mundo, né? Então eu te peço, o que tu tem a dizer com todas essas evidências fortes que estão aparecendo que há interferência humana de todos esses processos aí? O que tu poderia dizer para nós aí? Bom, vamos lá. Eu preciso mencionar que a minha pesquisa foi baseada na localização da Ilha Bouvet, por conta dessa anomalia. Foi intrigante
o início dessa anomalia, desse evento, né, partindo da localização, da geolocalização da ilha norueguesa, Ilha Bouvet. E linkei esses acontecimentos com experiências científicas que já existem em andamento aqui no nosso planeta, que não é segredo para ninguém, né, que é o CERN, que é o acelerador de partículas que fica localizado na periferia, né, da Suíça, de Genebra, ali entre a França e a Suíça, né? É uma pesquisa totalmente linkada à questão científica, né, e geolocalização. Eu não posso afirmar, né, se esses acontecimentos estão linkados a nenhum tipo de catástrofe natural, enfim, né? Eu não tive esse viés na minha pesquisa, mas fica aí aberto para o entendimento, né, das pessoas chegarem às suas conclusões. A intenção é trazer aí, instigar a pesquisa, né, e em buscar o conhecimento, o despertar. Essa é um vídeo que eu fiz em cima da série Despertos, lá do canal. Bom, essa anomalia, ela tem uma característica muito interessante, certo? Porque ela foi identificada pelo canal meteorológico aí, Vento Sky, né? Que ele mede os ventos, né? E a ação das ondas reagindo a esses ventos, né? Então, ele ali marcou cerca de 25 metros de ondas, próximo à África do Sul. No entanto, acredito que todos concordam que 25 metros de ondas, né, causaria um tsunami em toda a costa da África, provavelmente. Né? Então, como explicar isso? Né? Como explicar essa marcação aí de 25 metros? Bem, é aí que entra alguns fatores importantes, né? Como, por exemplo, o que existe na água, o que existe no solo embaixo da água do Atlântico Sul, o que existe nas nuvens, né? O que precisa para fazer matérias se movimentarem, o que precisa para potencializar matérias, né? Então, nós estamos passando por um momento muito interessante planetário, que é a inversão magnética. Então, tudo hoje, né, dentro do nosso planeta, na matéria, é potencializado pelo magnetismo e energia. Né? Então, nós temos o acelerador de partículas, tá? Que eu explico no vídeo ali todo o envolvimento desses países que construíram e financiam o CERN, né? Todos eles têm uma relação profunda com todos os países que fazem parte da OTAN e da União Europeia, né? Existe ali menções ocultistas, tá? Você pode fazer a sua pesquisa, que você vai chegar na mesma conclusão do que eu. Agora, por que existe, por exemplo, uma estátua de Shiva na porta do CERN, se cientistas são céticos? São os ditos sem religião, né? Então, isso significa que está lá não por conta dos cientistas, mas por conta dos financiadores desse projeto. Então, o CERN, ele é um acelerador de partículas, é um colisor de átomos. A função dele é utilizar ímãs poderosíssimos em diversos pontos desse grande túnel acelerador de partículas para que essa energia entre em colisão durante o seu uso, gerando assim feixes de prótons, né? Raios. Esses raios, então, eles criaram aí no dia 5 de abril, 3 dias antes do grande eclipse, do dia 8 de abril, eles fizeram surgir aí uma estrutura de quarta dimensão, que é chamado carinhosamente fantasma 4D. Essa estrutura, ela não pode ser detectada pelo olho humano em 4D, porque a nossa visão é limitada à terceira dimensão. No entanto, gráficos são responsáveis por determinar que tipo de estrutura é. E essa estrutura, ela causou anomalia, ela causou um mau funcionamento dessa experiência do CERN. E como que funciona, então, esses feixes de prótons? Bom, já é descrito no próprio site do CERN que eles são capazes de gerar pequenos buracos negros que, antes mesmo de ser perceptíveis, eles se dissipam. Eles podem também direcionar esses feixes de prótons, né, esses raios,
para coordenadas específicas. Então, nada impede, até onde eu sei, que coordenadas possam ter sido programadas no CERN para um local inóspito, longe de tudo, não habitado, como a Ilha Bouvet. E ali, essa estrutura de quarta dimensão, esse fantasma de 4D, carinhosamente apelidado pela mídia internacional, possa ter sido colocado em ação num local onde está em abundância de metais condutores. A água é um próprio condutor, mas se você der um Google, você vai ver que o Atlântico Sul, ele tem metais condutores em abundância, que não precisam ser minerados, eles estão na superfície da água. Então, isso já causa uma característica similar. São coisas em comum na atividade do CERN e no local onde a ilha está localizada. Existe eletro e magnéticos condutores. E quando você tem condutores magnéticos, você pode transitar, locomover essa limalha que saiu de um acelerador de partículas, né, com eletromagnéticos que se depositaram no interior de uma ilha, que foram disparados para fora de uma ilha, para onde você desejar. Se esse for o caso, vejam que isso é mais um estudo, dentre tantos estudos, para tentar explicar, pelo menos, a aparência dessa anomalia, porque não se conhece a estrutura, não se conhece por que dessa mancha aí. Então, essa é a primeira parte da explicação. Existem metais condutores na água, a água é condutora, existe o CERN, que é um feixe, né, de raios de prótons, que ele é conduzido por eletromagnetismo, que pode ser usado e disparado em coordenadas específicas, e essa ilha tem coisas interessantes. Ela existe importações e exportações de coisas, entre elas estruturas de metais. Existe possivelmente construções na cratera do vulcão adormecido na Ilha Bouvet. O som aqui. Como pode o CERN, que está lá longe, na Suíça, direcionar um feixe de energia para um local distante, né? Então, ali, que nem tu falasse, cozinhou-se quase que um sanduíche, digamos. Embaixo tem a limalha, tem os metais na superfície, algum outro objeto aqui no meio, criou-se uma pressão para criar chuvas, alguma coisa nesse sentido, né? E como é que o CERN, que está lá na Suíça, pode ter afetado outras regiões do ponto dessa maneira? O CERN, o CERN ele deixa de conhecimento público no site dele que, dentre outras coisas, eles podem criar buracos negros e esses buracos negros se dissiparem a qualquer momento. No dia 5 de abril, houve essa interrupção por essa anomalia, por essa estrutura 4D, o fantasma 4D, uma estrutura de quarta dimensão que era desconhecida, tá, até então dos cientistas, porque qual é o objetivo do CERN? O objetivo do CERN é repetir, né, o que aconteceu na teoria do Big Bang, a grande explosão. Então eles querem reproduzir essa grande explosão, porque é um colisor de hadrons. Então ficam partículas elétricas colidindo a todo momento para ver a grande explosão naquele ambiente controlado, para eles verem o que aconteceu logo após essa grande explosão, para eles tentarem explicar a história, né? Então esse é o objetivo, a visão formal, né, do CERN. E o CERN, essa estrutura, né, pode ter sido por coordenadas exatas da Ilha Bouvet, né, disparado esse tipo de sinal, esse tipo de energia em direção à Ilha Bouvet, através simplesmente da abertura de um portal energético, né, para o receptor energético portal da Ilha Bouvet, porque é possível, segundo teorias da física e com o avanço da ciência nesse local, né, chegar a uma possível conclusão para isso, apesar de não admitido a questão dos portais, mas admitida a questão da criação de buracos negros, né, e tendo uma personalidade, por exemplo, como o Elon Musk, né, que ficou muito preocupado com esse acidente, digamos assim, do dia 5 de abril, aonde ele falou, no vídeo lá eu coloquei um pedacinho dele falando, né, que a humanidade corre grandes riscos após isso ter acontecido, porque eles podem ter invocado
um demônio. Então, assim, só para a gente entender, lá, ela teria aberto um portal, esse portal manda uma energia direcionada para qualquer ponto que eles quiserem, um desses pontos teria sido a Ilha Bouvet, que teria um receptor embaixo daquela neve lá para captar isso e tipo, como se fosse um espelho jogando a luz ou o que for para um outro lado, mais ou menos assim, a grosso modo, né? Como se fosse uma refração de espelhos, né? Um espelho manda para um outro, que manda para o outro, que manda para o outro, né? Uma coisa assim, né? Sendo que não é luz, seria alguma energia de quarta dimensão, como tu foi falado, esse monstro, mas isso pela falta de demonstração, pela falta de demonstração de transparência do CERN, então abre margem para que a gente especule o que acontece dentro da ciência oculta, por exemplo, porque se não vem à tona, até onde se divulgue é oculta, né? Então, a cratera, né, a Craterism, a cratera lá da Ilha Bouvet, ela pode ter sido usada, sim, uma construção, uma estrutura ali, porque se você entrar aí agora no Google Maps, na Ilha Bouvet, e você descer a câmera até próxima à cratera, você vai ver que lá tem estruturas feitas pelo homem, tá, que estão cobertas por neve. Então, ali dentro pode ter uma máquina, por exemplo, né, porque assim, mas como que a gente não vê em cima da ilha? Como que ninguém falou que viu nada em cima da ilha? Bom, a Ilha Bouvet, ela está situada entre um abismo das duas placas tectônicas do Atlântico Sul. Então, é por isso que talvez essa anomalia tenha surgido abaixo e não acima, certo? E uma coisa que o Luciano falou muito interessante a respeito do sanduíche, né? Nuvens em cima e água embaixo, né? A nuvem, ela não é um condutor de magnetismo ideal, mas sim de eletricidade. Assim como o colisor de Adams, o CERN, ele choca partículas para que se tenha energia, as nuvens, quando carregadas, a carga é da mesma forma. Nuvens com cargas de íons, elas se chocam ao ponto dos relâmpagos aparecerem, né? E isso potencializado por um segundo objeto, que não o CERN, tá? Pode transformar essa combinação em uma nuvem com uma grande capacidade de magnetismo, junto com o metal condutor que tem na água. Aqueles 25 metros de ondas que foram detectadas não são ondas, é chuva. Então, uma placa de limalha de metal embaixo e mais uma nuvem, tá, com condução eletromagnética, você consegue levar para onde você quiser essa anomalia. Isso é uma teoria muito plausível, apesar de não muito explorada. Essa aí, então, é a estrutura. Você pode ver que você tem à esquerda uma sombra, né? À direita, um número 8, digamos assim, e embaixo um círculo, né? Então, tem aqui no lado esquerdo, por exemplo, uma tabela. Embaixo desse cubo tem outra tabela. À direita, outra tabela, e ao lado, em colorido, mais um gráfico, que esse gráfico identificou que existe uma quarta dimensão, acima ou em outro lugar. Só que nós não conseguimos visualizar. Apenas um gráfico consegue verificar essa situação, né? Então, essa aí seria basicamente a estrutura de quarta dimensão que causou essa anomalia dentro do CERN. E assim, tu falou que tem uma imagem também da foto dessa ilha de cima com a imagem dessa estrutura. Poderias colocar para nós? Não sei se tem condições aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, que assim, para nós leigos é um pouco difícil de entender, mas mais ou menos é isso que a gente falou, né? É como se criou-se ali um sanduíche em que entre embaixo tem ali os metais da água, em cima uma nuvem ionizada carregada e no meio formou-se uma tempestade gigante induzida, né, controlada e direcionada para onde eles querem. Isso é bem ao estilo, né, do sistema do mundo que faz isso. Exatamente. Exatamente. E a distância da nuvem com o mar, 25 metros, foi isso que o site Vento Sky marcou. 25 metros a altura da nuvem. Então, para vocês terem uma ideia, o CERN ele fica aqui, ó. Ele fica nessa região aqui aproximadamente. Ó. França, Suíça, ele fica nessa região aqui. Tá? Genebra, ó. Aqui está Genebra, ele fica num subúrbio da Genebra, tá? Então, aqui fica o CERN, certo? Então, aqui, eu já não preciso nem mais de coordenadas, eu já chego na Ilha Bouvet. Ó. A Ilha Bouvet é esse pontinho aqui, quase imperceptível de cima, né?
tá? Que veja que ela já tem pixelada, né, para esconder alguma coisa, mais ou menos, né? Enquanto eu vou achando aqui, eu vou deixar uma dica aqui para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Se você quiser conhecer o professor Márcio Pichel, tá? Professor Márcio Pichel, do canal Além da Nuvem, me permita aqui, Luciano, porque é um conteúdo que corrobora com o que tu está fazendo, tá? É incrível, incrível o conteúdo que ele tem lá sobre essa ilha também. Inclusive, a minha inspiração de pesquisa, professor Márcio Pichel, do canal Além da Nuvem. Então vejam que eu estou me aproximando aqui, vocês podem verificar a estrutura da ilha, a textura da ilha toda, neve. Então vejam que aqui existe uma encosta, essa encosta é íngreme, tá? Que tem neve. Então você vê aqui que ela tem suas linhas, né? Linhas geométricas, né? Com um solo com gelo, com neve, certo? Mas se você dar uma olhada mais de perto em alguns pontos, você consegue observar que a neve está cobrindo alguma estrutura feita pela mão humana. E você pode até dizer, não, mas isso é neve, alguma coisa cedeu. Bom, se uma muralha parece uma estrutura que cedeu porque a neve derreteu, aí fica com você. Mas para mim, isso aqui é uma estrutura coberta por neve. Perfeitamente cortada, perfeitamente construída, a simetria de cortes cirúrgicos, para mim, isso não é feito pela natureza. É verdade, inclusive tu falasse que foi comprada estruturas metálicas, né? Foi exportada para essa ilha, estruturas metálicas e meia nossa, né? Então exatamente. É muito evidente, né? Muito evidente. Se não tem nada lá, por que iam botar a estrutura metálica? Então, embaixo dessa ilha teria, então, supostamente uma máquina, algum aparelho assim muito potente para ser esse receptor de energia do CERN ou de algum outro local e direcioná-la para onde eles querem. Então, seria alguma coisa assim, né? Uma máquina específica para acabar com qualquer ponto da Terra que eles quisessem fazer. Tanto que utilizaram isso, provavelmente, né, é uma hipótese, a gente não pode afirmar, ninguém sabe essa resposta, mas é muito relacionado com o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, essas chuvas fora do normal, que em poucas horas a coisa, né, cresceu dessa maneira, né? Então, tu acredita que pode ter essa ligação entre as chuvas do Rio Grande do Sul e essa ilha Beauvais e esse processo todo que a gente está explicando? Eu acredito que se bem pesquisado, bem estudado, né, a ciência ela não costuma desmentir a matemática, né? A matemática é uma arte, uma ciência perfeita. Então, uma união de esforços poderia responder melhor essa questão. O que eu posso afirmar é que as minhas pesquisas me deixam intrigados e com margem de pensar que as coisas possam estar acontecendo muito por função da mão humana. Já sabemos que o homem ele invadiu a área da natureza que era para continuar com a natureza. Por si só, isso já causa uma série de adventos naturais. Então, o que é a tecnologia em mãos erradas, não é verdade? É verdade. Mas a gente tem... Uma vez não se falava muito dessas tais antenas, HARP e tal. Agora hoje a internet inteira já tornou-se quase uma linguagem popular. Então isso seria uma evolução, né, do hardware. Inclusive eles falam que esse nome lá seria... O nome dessa máquina, segundo informações que eu vi, é Ice Cube, cubo de gelo. Alguma máquina moderna que estaria enterrada nesse local que tu mostrou ali, que estaria sendo um refrator, digamos assim, né? Ele é como se fosse um refrator, um espelho de algo que é direcionado até a ilha para ali ela amplificar, né? Faz muito sentido isso, né? Um Ice Cube ele nunca funcionaria em condições normais que nós estamos aqui, sem neve. E aí vem uma coisa muito interessante, o irmão gêmeo das condições climáticas do CERN. O CERN ele opera a bem menos que 200 graus negativos de frio. É menos 200 graus, 215 se eu não me engano. Tá? Me perdoem se eu estiver enganado, mas não é mais do que isso. Então, a ilha Beauvais, para que um Ice Cube opere na ilha Beauvais, ele tem que estar em condições de baixo grau, muito baixo grau. Então, não me surpreenderia nada, até porque o Ice Cube ele é responsável, dentre outras coisas, para deixar
uma nuvem na mesma frequência de um vento, que na mesma frequência do que tem na água, na mesma frequência do que existe na matéria, né? Essa é uma das funções, né, das frequências, né, das ondas frequenciais no Ice Cube, por exemplo. Então ele seria, nesse caso, muito útil, não vejo como não. Poxa, e deixa eu te mostrar, eu vou te mostrar uma máquina aqui que tu puder falar em 2 palavras o que seria isso, assim, só a grosso modo, para a gente entender. A gente vê Vou tentar. esses navios assim, estranhíssimos. Deixa eu achar aqui. Navios, esse navio aqui é muito estranho, né? Eu não sei o que é. Boa coisa eu acho que não é. E essa outra aqui também, boa coisa não é. O que tu me diz? Isso aí seria também um refrator de ondas do HARP, enfim, cada um tem. Fala um pouquinho sobre essa máquina maluca aí. Essa belezura de antena aí, ela tem a função justamente de deixar as frequências consonantes, as frequências que estão em dissonância, porque por exemplo, o que acontece no CERN, né? É um diapasão vibrando, né? Ele vibra ao ponto de quando ele encontrar um outro diapasão na mesma vibração, se unem os dois em consonância. Eu já vi você tocando violão no seu canal aí, e sei que você sabe o que é consonante e dissonante, sim, né? Sim. Então, ele pega uma matéria que está em dissonância e quando ele é startado, ele consegue fazer essa matéria ficar dissonante com o outro objeto que ele precisa estar na mesma dissonância, né? Então, isso já é coisa Nikola Tesla, por exemplo, sim, né? Sim. Com a máquina de terremoto, fica vibrando e deixa na mesma frequência até que consegue o abalo, né? Então, é para essas coisas que essas antenas maravilhosas podem ser utilizadas aí. Pegar canal aberto. Esse navio aqui, tu tem ideia? Isso aqui, também não tenho ideia do que pode ser isso. Eles vão dizer que é coisa para o bem, que é para não sei, que sempre tem a desculpa, a narrativa é livre, né? Não, isso é para o bem, isso é coisa boa, é para não sei o que, não sei o que. Então, mas enfim, agora, essa aqui é terrível. Essa aqui a gente sabe que é exclusivamente voltada para eventos climáticos, né? Então, meu amigo Clã Pelicano, eu peço que vocês também conheçam o canal dele, que é muito bom, Clã Pelicano, dá uma olhadinha, um canal cheio de conteúdo maravilhoso, maravilhoso, vocês vão gostar, né? Então, agradeço muito a tua presença, né? Muita luz para ti, continue estudando e trazendo informações preciosas para todos nós, meu amigo, tá? Então, um grande abraço, estamos juntos aí, tá? Muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo episódio. Tá bom, eu vou continuar mais um minutinho, vocês permaneçam aí, que eu vou continuar, tá? Então, tchau, querido, um abraço pra ti, eu vou continuar aqui. Eu chego a ficar meio assim com o coração saltando, porque eu tenho muito amor pela minha terra, pelo Brasil, pelo mundo, pelo planeta, e a gente está buscando a situação assim dramática, né, de ver as causas de tudo isso. Por quê? Quem que fez isso? Quem que causou essas confusões no mundo? Então, eu peço que vocês comecem a estudar um pouco mais, comecem a pesquisar, né? E vamos orar muito ao nosso Pai Celeste que essas intempéries, que essas coisas ruins que estão acontecendo no planeta, que essa dominação humana, que esse elite de poder que está assolando o mundo através de artefatos climáticos bélicos para a extinção de todos nós aqui, de alguma maneira, né? Que isso seja desfeito, que isso seja eliminado, que isso seja largado. Então, eu peço, inclusive, às autoridades, à Aliança da Terra, a todos que têm o poder de trabalhar pelo bem na Terra, que vão verificar o que tem nessa ilha, que vão verificar o que tem nessa ilha Bouvet, que ali é a causa de toda a anomalia, né? Vão lá, verifiquem seus aviões, ele tem o porta-aviões George Washington aqui no Rio de Janeiro, né? Por que não dá uma pesquisada geral? Se tem lá alguma máquina no subsolo que está causando essas anomalias, né? É interessante para que todos saibamos, né? E que a gente esteja sabendo o que está acontecendo e que parem com essas chuvas que estão acontecendo no mundo, essas destruições que vêm desses artefatos humanos, né? Então, que isso tenha fim, esse é o nosso pedido, que tudo isso que a gente está fazendo aqui não é nada mais do que um clamor pelas vítimas do Rio Grande do Sul, é um clamor para ter uma terra renovada, é um clamor para ter um mundo melhor, livre de todas essas invenções malignas, sombrias da Terra, que vieram para assolar
a nossa terra. Então, eu peço também pelo nosso querido Rio Grande do Sul, do qual eu moro, né, nosso querido estado, que esteja ele preparado para se reerguer, para se reconstruir novamente, e nós, gaúchos e brasileiros, tenhamos a força para lutar contra todas essas intempéries, e que isso não aconteça mais de maneira alguma, tá bom? Então a gente vai deixando aqui nosso abraço carinhoso, está deixando o nosso joinha, peço que vocês também compartilhem o nosso vídeo aí, né? Compartilhem, e a gente se vê nos próximos vídeos aí. Tem notícias do momento, tem os nossos vídeos de transição planetária, atualizações e tudo mais. Tem muita coisa boa aí, tá? Eu vou deixar para vocês. Queridos, um beijo, amo vocês, tá? Deixa o seu joinha, dê o like aí, a gente se fala, tá? Um beijo a todos, tchau, tchau, compartilhe.